Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, expande a nossa percepção da realidade, a apometria. Vamos desvendar juntos o que é essa técnica espiritual e terapêutica tão fascinante que muitos chamam de a terapia da alma. E para a gente começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. E se a cura não estivesse limitada só ao que a gente vê, ao que a gente toca? E se ela pudesse operar em dimensões que vão assim, muito além do nosso corpo físico? É exatamente essa a ideia que vai guiar nossa conversa de hoje. Bom, vamos direto ao ponto. O que significa apometria? O nome já entrega o jogo, sabe? Ele vem do grego apo, que quer dizer além de, e metron, que é medida. Então, literalmente, a gente está falando de uma terapia que opera além da medida. Ela desafia as nossas noções de espaço, de tempo, de matéria, de tudo. E para a gente não se perder nesse universo, aqui está o nosso roteiro. A gente começa entendendo por que ela é a terapia da alma. Depois a gente explora o mapa do ser, em seguida decifra as leis do espírito, entende como funciona a harmonização do campo energético e, por fim, a gente reflete sobre o que é ir além da medida. Vamos lá, nosso primeiro ponto, a terapia da alma. É aqui que a apometria já chega mostrando uma visão bem diferente do mundo espiritual. E olha, tudo começa com a gente entendendo o ambiente energético que está em volta de nós o tempo todo. E que ambiente é esse? É o que a fonte chama de psicosfera. Pensa assim, ó, do mesmo jeito que o nosso corpo físico vive na biosfera, na esfera da vida, a nossa consciência vive numa psicosfera. É uma espécie de campo de energia de correntes mentais que envolve o planeta inteiro e que é moldado por tudo que a gente pensa, sente e faz. E aqui está o pulo do gato. A gente não é só um espectador passivo nesse lugar. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso alimenta e altera o padrão vibratório da psicosfera. Ou seja, o que acontece dentro da gente impacta diretamente o campo energético lá fora. É exatamente aí que a apometria entra. Ok, então vamos avançar para a nossa segunda parte, o mapa do ser. Porque para entender como a terapia funciona, primeiro a gente precisa entender em quem ela atua. E segundo a apometria, nós somos muito, mas muito mais do que só um corpo físico. E o interessante é que a gente pode olhar para isso de duas formas. Tem a visão mais simples, a ternária, que fala em corpo, alma e espírito. Mas a apometria vai mais fundo, usando uma visão setenária, que detalha 7 partes nossas, todas ligadas, como se fossem níveis de consciência, que vão desde o nosso corpo mais denso até a nossa essência mais pura. Então, vamos lá, rapidinho, os 7 corpos. A gente parte do físico, aí sobe para o duplo etérico, que é a nossa bateria, depois o astral, onde moram as emoções. Aí vem os 2 mentais, o inferior, do raciocínio prático, e o superior das grandes ideias. E lá no topo, o búdico e o atímico, que são nossos níveis mais elevados de consciência. É nesses campos mais sutis que a apometria vai trabalhar. Certo, agora que a gente já sabe o onde e o em quem, vamos para o como. Entramos na terceira parte, as leis do espírito. E essa é a melhor forma de pensar nelas, sabe? Como se fosse a física por trás da técnica. São os princípios que fazem da apometria uma prática com um método, e não só um ato de fé. E não é algo vago, não. A prática foi toda sistematizada num conjunto de 13 leis bem definidas. É um sistema completo que dá estrutura e método para o trabalho. No coração de tudo isso está a técnica do desdobramento espiritual. É a primeiríssima lei da apometria. Funciona assim. Com um comando de voz e pulsos de energia, que muitas vezes é só uma contagem, é possível projetar o corpo espiritual para fora do corpo físico. E o mais fascinante, a pessoa pode continuar consciente durante todo o processo. Ok, 13 leis pode parecer muita coisa, mas calma. Para a gente entender a lógica, dá para simplificar. Elas se agrupam em 3 funções principais. Primeiro, leis de abordagem e encaminhamento, que são para lidar com outras consciências. Segundo, leis de reposição de energia, para revitalizar todo mundo que participa do trabalho. E terceiro, leis de persuasão, que permitem até viajar no tempo e espaço para achar a raiz de um problema. Certo, a teoria é incrível, mas na prática, o que a apometria trata? Isso nos leva à quarta parte, harmonizando o campo energético. Vamos ver agora que tipo de desequilíbrio essa técnica busca resolver.
Um dos focos centrais da terapia é o que a fonte descreve como processos obsessivos. A definição é bem direta. É a ação persistente e negativa de uma consciência sobre outra, encarada como uma verdadeira doença do campo espiritual. E é importante entender que esses processos não são todos iguais, como o slide mostra bem. De um lado, tem a obsessão simples, que age mais na base da sugestão, da influência mental. Do outro, tem a obsessão complexa, que, segundo a fonte, envolve técnicas muito mais elaboradas. Vai desde o uso de magia até a implantação de aparelhos parasitas no corpo astral e a criação de campos de força magnéticos. E agora, a gente chega na nossa última parte, onde tudo se conecta, além da medida. É hora de voltar para a filosofia, que dá nome e sentido a tudo isso, e fechar nossa análise. E talvez nada capture melhor essa essência do que essa citação da autora da nossa fonte, a Andréa Lira. Comece a olhar principalmente onde seus olhos não conseguem ver. Apenas seu corpo poderá sentir. No fundo, é um convite para a gente calibrar a nossa percepção para além dos 5 sentidos, sabe? Para um jeito mais intuitivo e profundo de entender a realidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a apometria aponta para um universo de corpos sutis, de leis espirituais e energias que nos influenciam o tempo todo, a grande pergunta que fica é: o que mais existe para a gente descobrir quando a gente ousa olhar além da medida? A exploração, pelo jeito, está só começando.